entrevista com o secretário de Saúde, Suelson Salles, falando sobre as recomendações do Ministério Público, à Secretaria de Saúde e à Prefeitura Municipal, as medidas, como elas estão sendo avaliadas neste momento. Ok, nós passamos esse final de semana acompanhando os casos, se debruçando em como propor medidas. Houve uma recomendação do Ministério Público também. Nós entendemos que a medida a ser tomada no primeiro momento é a medida chamada de isolamento social ampliado, que é aquela que se estende de tal maneira que haja o funcionamento somente de aquelas atividades essenciais, não é? Então, essa é uma das medidas que está sendo estudada. Nós precisamos ter medidas fortes no momento para que haja a diminuição da aceleração do vírus no nosso município. Uma coisa importante também a dizer é que nós temos visto que a contaminação, a linha de contágio, na maioria que nós temos, elas ainda está se dando na classe média do nosso município. Então, isso é uma preocupação, porque nós temos a classe de pessoas socialmente, economicamente mais baixa. Então, que é a maior quantidade de pessoas no nosso município. Então, medidas têm que ser tomadas para que, nesse momento, essas pessoas sejam, de fato, o impacto sobre essas pessoas do vírus seja o menor possível. A preocupação das filas, está se estudando de como organizar isso melhor, e isso é um momento muito duro, muito complicado, mas que precisam ser, de fato, ter medidas fortes nesse sentido. Está previsto para quando essas medidas serão repassadas para a sociedade? Nós vamos ter agora uma reunião às 11 horas, 12 horas, com o comando de crise, né, do município. A saúde é um dos membros disso. Vai haver uma conversa e eu acredito que ainda hoje haja alguma decisão com relação a isso. Então vamos aguardar a reunião. A saúde vai apresentar o relatório, vai apresentar aquilo que ela entende que precisa ser feito, a posicionamento técnico, e aí o comitê avalia e a gente deve ter alguma decisão nesse sentido aí. A gente pode observar neste final de semana que as pessoas estão dormindo em frente às agências bancárias e lotéricas. É uma falta de conscientização da população que está fazendo com que cresça tanto os números de confirmados na cidade? O que nós temos percebido é aquilo que eu falei anteriormente. Isso é uma potencialização para o contágio, sem dúvida nenhuma, né? A presença de pessoas na fila é uma potencialização. Isso acelera, isso ganha corpo o contágio. Mas, por enquanto, 80% dos nossos casos, 70% a 80%, ele ainda está no nível de classe média no nosso município. Mas, sem dúvida nenhuma, a presença dessas pessoas de forma desorganizada, aglomerada, ao mesmo tempo, nessas lotéricas, na Caixa Econômica, nos bancos, isso vai, sem dúvida nenhuma, potencializar uma aceleração maior do vírus, inclusive numa população que é a maior parte da nossa população no município, né? Que é a população de uma renda mais baixa que nós temos. Pode ser um fator de desinformação ou um fator de medo, que talvez as pessoas de baixa renda não estejam querendo admitir ou acreditar que possam estar com o vírus? Eu acho que a parte de desinformação, não só feita pelo município, pelo próprio estado e pelo próprio governo federal, nas mídias sociais, hoje não podemos dizer que não há pessoas, por mais com dificuldade financeira que ela tenha, não tem uma televisão em casa ligada a um tipo de TV aberta ou canal fechado. Então, elas têm essa informação. O que acontece é aquela questão da ansiedade pelos recursos que estão sendo liberados e faz com que elas percam o medo. Agora, há uma coisa também que a gente tem avaliado, que é a autonegação. Não, eu não estou. Então a pessoa, não, eu não estou com vírus. 80% não sente nada. Então, mas ela está transmitindo. E quando a pessoa recebe o resultado,
ela também diz que ela não está. E ela pode sair na rua. Todos eles estão monitorados, não estão saindo de casa. Nós temos isso muito forte. Mas há aquela primeira reação de dizer, não estou, então eu vou. Às vezes está, não sabe e está transmitindo. Então, isso é a grande preocupação que a gente está encontrando.